Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. É uma série nova que tem o intuito de elaborar algumas perguntas de fisiologia, né, perguntas pertinentes aos concursos públicos, né, de questões que caem nos concursos públicos. E aí a gente responde através de uma explicação rápida sobre o tema. Beleza? Então a primeira pergunta, o primeiro vídeo, né, a primeira pergunta é: enumere as etapas do potencial de ação, algo que também cai bastante dentro das questões de neurologia. Tá? A primeira coisa então que a gente tem que pensar que a célula, ela existe as células em geral existe uma diferença de potencial, né, diferença de potencial entre o meio externo e o meio interno da célula, né? Esse meio interno ele é negativo e o meio externo ele é positivo, né? Uma célula em repouso, essa diferença de potencial 90 milivolts. Se fizer uma medida desse potencial elétrico, a gente vai perceber que o meio interno tem uma diferença em relação ao meio externo de menos 90 milivolts, tá? Isso acontece porque no meio externo você tem muito íon sódio e no meio interno muito íon potássio, tá? Quando eu digo uma diferença de menos 90 milivolts e os dois íons são positivos, é que é uma diferença de cargas elétricas maiores, positivamente maiores no meio externo do que no meio interno, tá? Como você tem muito sódio fora e muito potássio dentro, por difusão, né? Então iria passar do local de muita concentração para o local de pouca concentração, o potássio ele sairia e o sódio ele entraria. E aí eles iam conseguir esse equilíbrio e não haveria essa diferença de potencial do meio interno em relação ao externo, que é extremamente importante para a condução do estímulo, né, do estímulo nervoso, tá? Sem essa diferença de potencial seria impossível a condução de um estímulo ao longo da fibra muscular, ao longo da fibra nervosa, tá? Essa diferença de sódio fora e potássio dentro, isso é conseguido por meio ativo, ou seja, a gasto de energia, ATP, no caso, através da bomba de sódio e potássio. Tá? Então, através da bomba de sódio e potássio, eu consigo fazer esse desequilíbrio de cargas entre o meio interno e externo, deixar fora mais positivo e dentro mais negativo ou menos positivo. Tá? Bom, quando chega um estímulo, então passando aqui, então a gente tem aqui, vamos colocar uma fibra aqui nervosa, em repouso, negativo dentro, positivo fora, tá? Muito sódio fora, muito potássio dentro, tá? Então, quando há um estímulo nessa fibra, e aí esse estímulo ele pode ser um estímulo de pressão, um estímulo de frio, de calor, a própria lesão ela pode ser um estímulo, ela vai desencadear uma alteração na permeabilidade do sódio, aumentando a permeabilidade do sódio na membrana. Ou seja, o sódio passa a entrar dentro da célula. O fato desse aumento da permeabilidade da membrana a partir de um estímulo inicia o que a gente chama de potencial de ação. Tá? Então, a entrada de sódio dá início ao potencial de ação. Então, com a entrada do sódio, essa membrana
essa célula, né, esse neurônio, né, esse axônio, por exemplo, na hora da condução, ele inverte. Então ele passa a ser negativo fora e positivo dentro. Esse processo de inversão das cargas externas e internas é chamado de despolarização. E esse processo de despolarização ele vai ocorrendo ao longo de toda a fibra nervosa, no caso da condução do estímulo, tá? O retorno à condição de repouso, né, onde positivo fora e negativo dentro, é chamado de repolarização. Tá? E a repolarização, ela também custa energia, porque ela aciona a bomba de sódio e potássio, que vai desequilibrar, né? Jogando o sódio para fora, potássio no primeiro momento para fora, levando cargas positivas, e depois jogando o excesso de sódio para fora, tá? E trazendo o potássio para dentro da célula. Quando termina esse processo de repolarização, em que a célula volta ao seu estado de repouso, ela está próxima, né? Ela está pronta para um novo potencial de ação. Então, um novo estímulo aqui um segundo estímulo aqui pode gerar um novo potencial de ação, uma despolarização, né, ao longo de toda a membrana, e depois uma repolarização para retornar à condição de repouso. Tá? Então, basicamente, de maneira resumida, é assim que tem um S a mais aqui agora que eu vi. Etapas, né? Que são as etapas do potencial de ação, tá? Uma outra coisa importante também, nesse assunto potencial de ação, é uma lei que é chamada lei do tudo ou nada. O que é essa lei do tudo ou nada? O estímulo, se você tem um estímulo, esse estímulo que a gente falou anteriormente, se eu tenho um estímulo que é capaz de gerar um potencial de ação, tá? Se eu tenho um estímulo que ele é suficiente para despolarizar a célula, gerar um potencial de ação, ele vai despolarizar toda a fibra de maneira completa. Então, vai haver toda despolarização da fibra, né, fibra muscular ou fibra nervosa na condução. Não existe, e essa lei, aí está a importância disso, não existe estímulo dito fraco. Não existe isso, tá? Não existe estímulo fraco. Ou seja, eu vou dar um estímulo mais fraco, com intensidade menor, vou gerar um potencial de ação com menos intensidade. Não existe isso. O estímulo, ele não é fraco, é um estímulo suficiente para gerar esse potencial de ação que vai despolarizar toda a fibra. Tá? Não existe um estímulo fraco que despolariza parte da fibra. Tá? Então, eu vou dar um estímulo com menor intensidade e aí eu vou despolarizar somente uma parte da fibra e não vou despolarizar toda a fibra. Não existe. Tá? A lei do tudo ou nada diz isso. Então, se um estímulo ele é suficiente para gerar um potencial de ação, a partir do início do potencial de ação, toda a célula, toda a fibra será despolarizada. Tá? Essa que é a lei do tudo ou nada. Para a gente aqui, né, concurseiros, desse assunto, talvez isso seja a parte mais importante, né?
desse conceito de potencial de ação. Tá bom? Quem tiver alguma pergunta de fisiologia e quiser colocar aí nos comentários para a gente responder, estamos aqui para tentar responder para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, vai lá no paulobrito.fisio, né, no nosso Instagram, faça um cadastro que você vai receber maiores informações sobre custo e como funciona esse curso preparatório, tá? Se você quiser fazer um cadastro e a gente envia até parte do um material de uma semana, a planilha, a apostila, o roteiro de estudo da semana, para você conhecer de maneira não obrigatória, tá? Seja membro também do canal, ajude o canal a continuar funcionando, né? Somente R$ 7,99, você pagando R$ 7,99 por mês, você terá direito a vídeos exclusivos, né? A gente já tem vídeos de ventilação mecânica, tudo dicas de concurso, tá, pessoal? Vídeo de ventilação mecânica, vídeo de saúde pública, vídeo de provas e questões comentadas, tá? Exclusivos para quem é membro, tá certo? Então, ó, mais uma vez, seu like, vai lá no nosso Instagram, divulgue, compartilhe isso, porque isso vai ajudar bastante o canal a se manter vivo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.